Hoje, nós vamos mergulhar fundo em um tema que é muito mais do que só uma sigla, KPC. E veja bem, não estamos falando apenas de uma bactéria. A gente vai analisar um fenômeno epidemiológico que está testando os limites dos nossos sistemas de saúde e redefinindo o que a gente entende por resistência a antibióticos. Para começar essa nossa conversa, vamos partir de uma pergunta que é essencial. Afinal, o que é que faz uma bactéria deixar de ser um problema clínico isolado para se tornar uma crise de saúde pública em escala mundial? A história da KPC, como a gente vai ver, é o estudo de caso perfeito para responder exatamente a isso. Bom, e para guiar a nossa análise, a gente vai seguir um roteiro bem estruturado. Primeiro, vamos definir a KPC como um fenômeno epidemiológico. Depois, vamos rastrear a origem e a disseminação dela pelo mundo. Vamos investigar também a dinâmica dentro dos hospitais que acaba favorecendo essa bactéria, entender os mecanismos genéticos por trás do seu sucesso e, claro, medir o impacto crítico que ela causa. Para fechar, a gente foca na situação específica aqui no Brasil. Então, vamos lá. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que a KPC não é só um micro-organismo. A presença e a disseminação dela funcionam como um verdadeiro termômetro, sabe? Um marcador da qualidade e da robustez das práticas de saúde de uma instituição ou até de um país inteiro. Tecnicamente falando, KPC é a sigla para Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Basicamente, é uma enzima que certas bactérias produzem. O ponto-chave aqui, o que torna tudo tão grave, é que essa enzima simplesmente destrói uma classe de antibióticos muito potentes, os carbapenémicos. E por que isso é um problema? Porque eles são, muitas vezes, a nossa última linha de defesa. Quando essa barreira cai, as opções de tratamento ficam perigosamente escassas. Portanto, a ideia central da nossa análise é justamente esta. A KPC precisa ser vista como um fenómeno epidemiológico complexo, multifacetado. A dificuldade de lidar com ela vem dessa combinação explosiva de uma disseminação que não respeita fronteiras, vários mecanismos de transmissão e, claro, as consequências devastadoras para a saúde pública. Certo, mas como é que um problema que, a princípio, era um achado isolado se transformou nessa crise internacional? A velocidade com que a KPC se espalhou pelo mundo é, sem dúvida, uma das suas características mais alarmantes. Olhem só essa linha do tempo. É impressionante. A primeira identificação foi lá nos anos 90, nos Estados Unidos. Mas foi a partir dos anos 2000 que a expansão global realmente começou a valer. Em menos de 20 anos, ela passou de uma curiosidade de laboratório para uma presença constante, endêmica em hospitais do mundo todo. E o Brasil, infelizmente, se tornou um dos países mais afetados. E onde é que esse problema todo floresce? A resposta é irônica e preocupante. No próprio lugar projetado para curar, o hospital. Vamos entender agora porque os hospitais acabaram se tornando o ecossistema perfeito para a seleção e para a disseminação de bactérias como as que carregam a KPC. O que a gente vê aqui é o que podemos chamar de tempestade perfeita. Pensem comigo. Primeiro, o ambiente das UTIs, onde se concentram os pacientes mais frágeis. Segundo, esses pacientes muitas vezes precisam de procedimentos invasivos e já estão com o sistema imunológico debilitado. E para completar, o fator crucial, o uso intenso e às vezes inadequado de antibióticos. Isso cria uma pressão seletiva gigantesca. As bactérias sensíveis morrem. E quem sobra para dominar o ambiente? Exatamente, as resistentes. E a disseminação dentro desse ecossistema também não é nada simples. O caminho mais comum é a chamada transmissão cruzada, principalmente pelas mãos dos profissionais de saúde. Mas não para por aí. A transmissão também acontece por fomites, ou seja, superfícies e equipamentos contaminados, e, para complicar tudo ainda mais, existe a tal da colonização silenciosa. São pacientes que carregam a bactéria, mas não têm sintomas. Eles se tornam reservatórios invisíveis, que acabam espalhando a bactéria sem que ninguém perceba. Ok, agora que a gente já entendeu o ambiente, vamos um pouco mais fundo. Para a genética, como essa expansão é tão eficiente? A KPC usa uma espécie de estratégia dupla, uma combinação de mecanismos genéticos que explica o seu sucesso avassalador. Aqui a gente consegue ver bem esses dois mecanismos. De um lado, temos a disseminação clonal. Basicamente, um superclone da bactéria, uma linhagem super adaptada e transmissível que se espalha de um paciente para o outro.
Por outro lado, e talvez isso seja ainda mais perigoso, temos a transferência horizontal de genes. O gene que dá resistência está numa pecinha de DNA móvel, um plasmídio. E essa pecinha pode pular não só para outras bactérias da mesma espécie, mas também para outras espécies diferentes, como a Escherichia coli. Isso, claro, amplia dramaticamente o tamanho da ameaça. Diante dessa capacidade incrível de disseminação, qual é o impacto disso no mundo real? Vamos agora tentar medir as consequências concretas dessa resistência toda. E aqui a gente chega no dado mais duro, mais direto, o aumento da mortalidade. Pacientes que têm uma infecção na corrente sanguínea por uma bactéria com KPC enfrentam um risco de morrer muito, mas muito maior do que aqueles infectados por uma bactéria sensível. A falta de antibióticos que funcionem tem uma consequência letal e direta. Mas o impacto sistêmico também é gigantesco. Os custos hospitalares, por exemplo, disparam. As internações ficam mais longas. Os tratamentos exigem antibióticos mais caros e muitas vezes mais tóxicos. As opções de tratamento, como a gente já falou, praticamente se esgotam. E, claro, a frequência de surtos dentro dos hospitais aumenta, o que coloca absolutamente todos os pacientes em um risco maior. E essa citação aqui, ela resume de forma perfeita o nosso argumento central. A KPC não é um raio em céu azul. Ela expõe as nossas fragilidades. A presença dela aponta para falhas na higiene, no uso racional de antibióticos, na capacidade do sistema de saúde de detectar e responder a surtos. Ela é, no fim das contas, o sintoma de uma doença muito maior no sistema. E agora vamos trazer toda essa discussão para a nossa realidade. O Brasil enfrenta um cenário particularmente desafiador no combate à KPC, o que a consolida como um problema de saúde pública de primeira grandeza por aqui. No Brasil, a situação é séria. A KPC já é considerada endêmica em várias regiões. A linhagem que mais circula por aqui é a ST258, que é justamente aquele superclone que se espalhou pelo mundo. Nós ainda enfrentamos desafios enormes para implementar medidas básicas de controle de infecção de forma consistente e para fortalecer uma vigilância epidemiológica que seja ágil o suficiente para monitorar e conter a disseminação. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a gente aceita que a KPC é esse grande indicador de falhas do sistema, a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que essa crise toda está nos dizendo sobre o futuro? A luta contra a KPC é muito mais do que uma batalha microbiológica. Ela é um teste de estresse para os nossos sistemas de saúde, nos forçando a questionar se estamos realmente preparados para as ameaças que, inevitavelmente, virão na era pós-antibiótico.